Olá galera, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de login fácil, beleza? Vamos continuar aqui. Fizemos os vídeos anteriores, né? Criamos o cadastrar usuário, a tela de login e no último vídeo criamos a conexão. Se você quer deixar o seu do mesmo jeito que está aqui, ó, o meu aqui, ó, com os arquivos aqui do lado, basta você vir aqui no File, no VS Code, certo? E abrir folder, né? Abrir a pasta. Aí você escolhe aqui htdocs, né? Escolhe a pasta que você está trabalhando. Deixa eu achar o meu aqui, né? Login fácil completo. Seleciona a pasta. Todos os arquivos vão ficar aqui do lado. Aí você, para alternar entre eles, basta você clicar aqui em cima, que aí você tem os arquivos. Nós criamos esse arquivo aqui, né? Cadastro usuário, ó, onde você vai fazer o cadastro do usuário no banco de dados, né? No banco de dados. Deixa eu abrir aqui meu banco de dados. Nós criamos o banco de dados também nas aulas anteriores, certo? E agora eu vou mostrar aqui para vocês, né? O banco de dados também que nós criamos. Digitei a senha errada aqui, deixa eu digitar a senha correto. E aí nós temos aqui, né, o nosso banco de dados login 2 com o usuário, né? E aí nós colocamos o código aqui para mostrar essa tabela. E aí nós temos aqui, ó, o ID, usuário e a senha, certo? Então veja que não tem nada cadastrado. Não tem nada cadastrado, né? E aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer com que esse cadastrar usuário consiga enviar os dados para dentro do banco de dados ao fazer o cadastro, tranquilo? Então, quando nós criamos aqui, ó, quando nós criamos o cadastro usuário, perceba que a gente colocou o action, né, a ação desses dados aqui, ó, usuário, senha e repita a senha. A ação dele nós colocamos para enviar para esse arquivo aqui, ó, envia dados.php, que é esse arquivo aqui é que vai pegar esses dados, né? Ou melhor, pegar esses dados aqui, tá? E vai conseguir gravar aqui no ID, no usuário e na senha. Só lembrando que a senha é criptografada, tá? Esse arquivo é que vai conseguir fazer esses dados aqui. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar para cá, para o MS Code. Nós vamos abrir um novo, né? Aqui no File, New Test File, e vamos fazer um novo arquivo. Não esquece de colocar arquivo PHP aqui, certo? E aí nós vamos fazer agora esse arquivo, envia dados. Vou abrir aqui, né, vou abrir aqui a tag do PHP, certo? E também eu vou fechar a tag do PHP aqui embaixo, beleza? Tranquilo? Primeira coisa que eu vou fazer, galera, como nós vamos enviar os dados, para o banco de dados, eu preciso desse arquivo, ó, da conexão, tá? Não tem como eu fazer isso sem a conexão, tá? Então, o que que acontece? A conexão, eu não vou fazer tudo de novo aqui, criar a conexão. Então, a gente só cria um arquivo de conexão e usa esses arquivos em todos os outros arquivos que a gente precisar da conexão, certo? Então, eu só crio ele uma vez. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um require, tá? Vou colocar um require once aqui, beleza? E aí eu vou incluir, né? Fazer essa inclusão aqui, abre e fecha, né? Uma função, essa função aqui do require once. E aí nós vamos abrir aqui as aspas. E aí eu vou colocar, né? Conexão.php, tá? Conexão.php. Vou colocar aqui, então a nossa conexão, ela já está aqui, né? Já está incluída nesse arquivo, beleza? A outra coisa que eu vou inicializar logo aqui para a gente não esquecer é a sessão. Nesse arquivo, galera, eu vou ter que criar uma sessão. Eu vou trabalhar com sessões também, porque eu preciso colocar uma frase, né? As senhas são diferentes, as senhas diferem uma da outra. Que quando a pessoa digitar as senhas aqui, ó, se ela digitar a senha errada uma da outra,
Então, o que que acontece? Se ela digitar essa senha errada, ele vai ter que dar uma frase, né? As senhas diferem uma da outra, tá? Então, vamos voltar aqui e vamos chamar logo a section start, né? A função section start. Toda vez que a gente trabalha com sessão, você tem que inicializar ela, porque senão a sessão não funciona. Não cria a sessão quando você vai criar a sessão, beleza? Tranquilo. Outra coisa que nós vamos fazer, beleza? A gente vai verificar logo quando você faz aqui, né, esse cadastro aqui, quando você está cadastrando e clica no enviar, a gente verifica logo se o método foi enviado. Qual é o método que nós colocamos para esse formulário ao cadastrar, né? O método que nós colocamos aqui no cadastrar usuário foi o método post. Então a gente verifica logo se o método post foi enviado. Então a gente já começa criando um hífen para verificar se esse método foi enviado. Beleza? Aí a gente chama aqui a super global do server, tranquilo? A gente vai chamar ela e aí a gente vai chamar o método, né? Vai dizer request, beleza? O request method. Vou colocar assim, ó, request method. Então esse request método, né, eu vou dizer se ele é igual a post, beleza? Vou dizer logo se ele é igual a post. Vou abrir, né? Vou abrir e fechar as chaves e já vou aproveitar aqui a estrutura do hífen para a gente fazer o nosso else, abrir e fechar novamente, ó, dessa maneira. Essa aqui é a estrutura. Se o método foi enviado, request method, se o método foi enviado, ele vai fazer todo o código aqui da programação para fazer o cadastro aqui dentro do ID, usuário e senha. Se o método não foi enviado, digamos que a pessoa está tentando abrir o arquivo, esse arquivo aqui que nós estamos fazendo, né, que é o envia dados. Digamos que a pessoa tenta abrir ele direto, quer logo clicar nele e abrir, né? Foi aqui na pasta. Foi aqui no localhost aqui, ó. Nossa, aqui já clica nele aqui direto, né? Ele não está aparecendo aqui porque eu não salvei ainda. Mas quando eu salvar agora ele vai aparecer. Então digamos que a pessoa clica aqui e já abre ele direto. Quer abrir ele direto. Então a gente não vai deixar isso acontecer. OK? Então aqui, ó, se o método foi enviado, método post, beleza, ele já vai fazer o código de implementar lá dentro do banco de dados. Caso contrário, caso esse método não foi enviado, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um header, tá? Um header, a função header aqui, abrir e fechar, abre o parêntese, abre e fecha aspas. E a gente vai colocar um location, 2 pontos, e ele já vai vir automaticamente para o login.php. Então ele já vai para a tela de login, ou seja, para a pessoa fazer o login, né? Ele vai entender que a pessoa tem a senha já aí cadastrada do usuário. Então ele vai direto para essa tela. Ele não, se o método não for enviado, ele volta direto para lá. Bora salvar isso aqui. O nome desse arquivo, né, vai ser envia. Bora só pegar aqui para a gente salvar certinho. Vamos aqui no cadastro usuário. Ó, o nome dele é envia dados, né? Vamos pegar ele aqui. Vamos salvar. Ctrl S, tá, galera? Envia dados. Ó, dentro da pasta login fácil e completo 2. Salva seu projeto aí tudo certinho para não dar problema. Então nós clicamos no salvar, ó, ele já veio para cá, porque né, tá aberto aqui a nossa pasta. Então o envia dados já está aqui, né? Se você tentar, né, deixa eu atualizar aqui, ó. Se você tentar abrir ele direto, ele vai logo para a tela de login. Ele não abre. Por quê? Porque o método não foi enviado, né? O método post, ou seja, o cara não digitou e não clicou aqui também, né? Agora nós vamos para a parte aqui do criar a estrutura para fazer esse cadastro, tá? Vamos começar. Que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma outra estrutura muito boa também aqui dentro do PHP, que é uma estrutura chamada try-catch, tá? Essa estrutura ela trata da exceção, né? Ela vai fazer toda a estrutura do código. Caso não der certo, ela vai tratar a exceção, ou seja, trazendo uma mensagem de exceção. Ou seja, se não deu certo lá o cadastro,
ele vai trazer essa mensagem de exceção, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente montar essa estrutura, a gente coloca assim, ó, try, beleza? A gente abre as chaves, coloca aqui o catch, tá bom? E a gente abre e fecha parênteses, abre e fecha a chave novamente. Essa aqui é a estrutura do try catch. Ele trata exatamente as exceções. Dentro dos parênteses do catch aqui, você vai fazer o seguinte, você vai colocar, né, PDO, beleza? PDO é tudo junto aqui, tá? Exception, beleza? PDO exception. E aqui no final você vai declarar um MSG. Essa variável aqui pode ser qualquer variável. Essa variável é uma mensagem, uma variável que ela vai receber, ela vai dar uma mensagem para você na tua tela, caso haja algum tipo de erro, né? Um erro nessa questão aí de quando a pessoa vai fazer o cadastro, se der o erro, né? Um erro ao cadastrar o usuário, ele vai trazer isso aí, beleza? Nessa questão aqui, na verdade, ele vai tratar da exceção, beleza? Por que eu estou tratando essa exceção? Porque se o usuário já existir no banco de dados, ele não vai fazer o cadastro. Então, ele vai trazer um erro de volta, né? Vai trazer um erro lá do banco de dados. E aí, a gente vai tratar esse erro e vai dizer, né? O usuário, o nome de usuário já existe. Então, por isso que eu estou fazendo essa maneira aqui. Tranquilo? Beleza, então. Então, aqui dentro do try, aqui, né? Ele verificou que o método foi enviado, tá? Beleza, né? Então, aqui dentro do try, a gente precisa pegar as nossas informações. Quais as informações que eu preciso pegar daqui, ó, do cadastro usuário? Opa, deixa eu voltar aqui, envia dados, né? Quais as informações que eu preciso pegar daqui, ó? Preciso pegar o usuário, preciso pegar a senha e preciso pegar o repita senha. Eu preciso pegar esses 3 dados para a gente continuar para fazer o cadastro. Então, o que eu faço? Eu crio uma variável. Eu vou criar uma variável chamada usuário, tá bom? Vou criar uma variável chamada usuário. Vou criar uma variável chamada senha. E vou criar uma variável, deixa eu só coisar aqui, né? Vou criar uma variável senha e vou criar uma variável chamada confsenha, tá? Conf underscore, né? Conf underline confsenha, beleza? E aí, essa variável usuário, ela vai receber, né, a super global aqui. Vamos colocar aqui a nossa super global do post, né? Aí você coloca, abre os colchetes, abre as aspas e ela vai receber o usuário, tá? Então a gente coloca o nome usuário. Esse nome usuário aqui, ele tem que estar exatamente igual a esse nome aqui no input. Cadê o input aqui, ó? Ele tem que estar exatamente igual esse name aqui, ó, usuário. Tem que estar exatamente igual. Se não tiver, não dá certo. Ele não consegue pegar nessa parte aqui. A mesma coisa acontece com a senha, tá? A gente chama aqui a super global, né, do post, abre colchetes, abre aspas simples e coloca senha e ponto e vírgula aqui no final. Aqui, cadê? Cadastro usuário. Senha, né? Agora esse outro aqui tá confsenha, ó, tá? Mesma coisa, tá? Recebe a super global do post, entre colchete, aspas simples, confsenha e ponto e vírgula no final. Beleza. Já pegamos as informações lá do formulário. Pegamos as informações está aqui, né? Já estão conosco aqui dentro do PHP. Beleza, então. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a estrutura do hífen para fazer o seguinte, para verificar se o usuário digitou as senhas iguais, né? Se ele não errou, beleza? Se ele digitou essa senha aqui exatamente igual. Então, aqui dentro, né? Quando você pegou os valores aqui, ó, quando você pegou os dados dele, a gente faz agora uma estrutura, né? Vai verificar se as senhas não diferem. Então, você cria um if, tá bom? Você cria um if.
E aí você vai dizer o seguinte, nesse hífen que você acabou de criar. Você vai dizer o seguinte, se a variável senha, né, a variável senha, se ela é exatamente igual, né, coloca assim, né, se ela é igual, vou colocar 3 igualzinho, né, se ela é igual, não, vamos fazer dessa maneira aqui, ó, se elas são diferentes, ó, nós vamos colocar assim, ó, vou colocar 2 igual e uma exclamação, né, ou seja, isso aqui está dizendo se elas diferem, tá bom? Uma da outra, então se a variável senha difere da variável conf_senha, tá? Essa simbologia aqui, a gente está dizendo isso, se elas são desigual, né? Se elas são do mesmo formato, né? Porém, elas foram digitadas de maneiras distintas, de maneiras diferentes. E aí a gente abre umas chaves aqui para a gente fazer nosso hífen, beleza? E aí eu já trago a estrutura completa. Eu coloco um else, abro uma chave novamente e fecho. Então, esse nosso hífen aqui, ó, a estrutura dele está feita, tá? Para a gente depois não se embananar. Então, digamos que as senhas, elas não dão certo, elas estão erradas. A pessoa digitou a senha incorreta uma da outra. Então, se ela digitou a senha incorreta, a gente vai criar agora uma section, beleza? A gente vai criar uma seção, tá? Vou abrir as colchetes e abrir as aspas e vou dizer o seguinte, essa seção eu vou dar o nome para elas assim, ó, senhas, underline, difere. E essa seção que eu estou acabando de criar, ela vai receber false, tá? Ou seja, ela vai receber falso. Depois você vai entender por que ela está recebendo falso. Tem tudo a ver com a frase, tá? Isso aqui tem tudo a ver com a frase. Se a gente não colocar isso aqui, a gente não consegue colocar a frase aqui, ó. Usuário ou senha difere um do outro. A gente vai colocar bem aqui, tá bom? E essa seção aqui, ó, só é possível de criar ela porque nós inicializamos aqui, ó, section start. Senão a gente não conseguia fazer isso aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Os usuários digitou as senhas diferente uma da outra. Então, o que que vai fazer? Ele vai criar a sessão, vai receber falso essa sessão e a gente vai colocar uma função header, abrir aqui, parênteses, abrir aspa, e a gente vai colocar um location, dois pontos, e vai voltar. Automaticamente ele vai voltar para o cadastro, né? Cadastra usuário.php, tá? Ele vai voltar automaticamente para lá. Então a gente vai colocar assim, location, né? Cadastra, deixa eu colocar aqui, né? Cadastra, underline aqui, usuário, cadastra usuário.php. Então, na hora que a senha for diferente, ele vai criar a sessão e vai voltar para lá, né? Cadastra usuário.php. Agora, digamos que o cara digitou tudo certinho, né? Digitou a senha, tudo certinho. Então, não caiu nessa estrutura. Então, ele vai para cá, ó. Digitou a senha certo. Então, agora, ele vai para cá. Ele vai para o else. Então, aqui, a gente vai fazer, de fato, o cadastro desse usuário dentro, né? Vai fazer o cadastro desse usuário dentro do banco de dados. A questão de verificar se o usuário já existe é se ele retornar um código, tá? Um erro, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, essa senha, bem aqui, eu tenho que criptografar ela. Então eu vou criar uma variável chamada hash de senha, pode ser assim, tá? Hash senha, alguma coisa, ou seja, senha criptografada, ou pode ser cripto senha criptografada. Você pode mudar isso aí da maneira que você quiser. E essa hash de senha, ela vai receber uma função chamada password, tá bom? Vai receber essa função, password, underline, hash, tá? Hash. E aí eu abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Dentro dela, eu vou passar qual variável que eu quero criptografar. Ou seja, eu estou passando parâmetro para a função. A função é essa, password hash, e aqui ele vou passar o parâmetro. Então, qual é o parâmetro? É a variável senha, tá? Essa bem aqui, ó. A variável senha está sendo criptografada.
Aí eu coloco uma vírgula, né? E vou passar aqui os default, né? Password default aqui, que são os parâmetros de criptografia aqui, ó. Password default, tá? Então está sendo criptografado dessa maneira. Então a criptografia padrão, beleza? E aí dessa maneira eu já tenho a minha senha criptografada, tranquilo. Agora eu preciso criar um código, tá? Eu preciso criar um código SQL que vai injetar, né, o código do banco de dados SQL que faz essa inserção dos dados lá dentro. E aí você sabe que para injetar dados no SQL é insert, into, né? Você sabe que é dessa maneira. E aí eu vou fazer o insert into na tabela usuário, né? Então eu coloco insert into usuário, que é o nome da tabela. E aí eu abro e fecho parênteses. Aqui dentro eu vou colocar o nome dos campos, que é usuário, né? Nome dos campos usuário e senha. Agora é o seguinte, esses campos aqui, ó, da tabela usuário, eles têm que estar iguais, na verdade são esses aqui, ó, usuário e senha. Tem que estar exatamente igual a esses dois. Por que que eu não vou colocar ID lá? Porque o ID eu configurei para auto-incremente, ele é automático. Então, é usuário e senha. Esses campos têm que estar exatamente iguais a esse aqui, usuário e senha, beleza? Senão, não dá certo. Tranquilo. Esses campos usuário e senha, né, eles dão os velhos, né, os valores, né, dele. Vou colocar maiúsculo para ficar padrão, né? Os velhos, ou seja, os valores, né? E aí a gente vai fazer a questão de fazer a proteção, o cuidado, né? A gente vai fazer essa questão aí contra ataque SQL. A gente vai fazer dessa maneira, a gente fazer os valores, né? A gente vai criar assim, ó, usuário, tá? Vírgula, dois pontos e senha. Depois a gente vai associar, né? Então isso aqui é fazendo a proteção do código, né? Para ele escapar aí a simbologia, os símbolos, né? Que você possam, sei lá, tentar um ataque SQL, né? Que é a injeção de SQL. Então, como você faz essa proteção do código? Faz dessas maneiras. Lembrei a palavra que eu queria falar. Escapar os caracteres especiais, tá? Tava falhando aqui na minha mente, tá? Escapar caracteres especiais. Então, você fez dessa maneira, usuário e senha, né? Aqui. Aí, esse aqui é o código SQL. Só que não está pronto ainda. O que a gente precisa fazer? A gente precisa preparar esse código usando a variável do instantemente, né? Do PDO. A gente vai fazer a preparação dessa variável. Então, o que a gente faz? A gente vai criar uma variável, stmt, pode ser qualquer outra variável, aí não tem problema. Eu coloco mais esse nome, que ele dá do instantemente aí do PDO, né? Então, a gente cria uma variável stmt. E essa variável, ela vai receber a com, né? Conexão, a variável com de conexão, que vai acessar os métodos aqui da prepare, né? Da função prepare, né? Prepare, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Olha só, é dessa maneira. Aqui dentro iria todo esse código aqui, ó. Você poderia colocar o código aqui dentro, ó, tá? Dessa forma. Claro que entre as aspas, tá? Só que aí, o que acontece? Como a gente criou uma variável SQL que recebeu esse código, então você apenas chama a variável SQL aqui dentro, tá? Dessa maneira. O código fica mais limpo, sei lá, fica melhor, beleza? Continuando, o que a gente vai fazer agora? Nós precisamos fazer, nós já preparamos, né? A consulta está preparada. Agora a gente precisa fazer os valores associados, né? Associar esses valores aqui, ó, do usuário com a senha, mas a gente precisa associar com esses que foi digitados aqui, ó, em cima, né? Então o que a gente vai fazer? Mais uma vez, vamos chamar o stmt, a variável instantemente. Vamos dizer que ela recebe, tá? Uma função do bind param, tá? Tem que ser dessa maneira aqui, ó, tá? Ela vai receber essa função,
ela vai acessar os métodos, né, na verdade, do BuddyParrot. Aí a gente vai colocar entre parênteses, tá, e ponto e vírgula. Então esse TMT vai acessar os métodos do BuddyParrot e aqui dentro a gente vai chamar, né, coloca entre aspas. Aí você vai colocar o usuário, tá, que é esse bem aqui, ó, que nós colocamos, né, usuário. Aí esse usuário, o que vai acontecer? Você vai colocar uma vírgula e ele vai associar a quem? Ele vai associar o usuário, a variável usuário, que foi digitada aqui em cima, ó. Tá bom? Vai associar ele. Aí o que a gente faz? Você copia essa de cima aqui, né? Cola aqui embaixo e vai mudar aqui, ó. Agora a gente vai precisar associar quem? A senha, né? A senha vai ser associado a variável, a tua senha, que vai ser cadastrada no banco de dados. E quem é ela? É a senha aqui? É esta? É esta? Não. A senha que vai ser cadastrada no banco de dados é essa aqui, ó, hash de senha, tá? Então você vai chamar ela, hash senha, ela que vai ser cadastrada no banco de dados. Beleza, então. Tranquilo, fizemos a associação, agora a gente vai dar um execute, tá? A gente precisa executar tudo isso aí. Beleza? Então a gente chama o STMT também, vai acessar os métodos aqui da função execute, beleza? Execute, né? Execute e ponto e vírgula. Ah, galera, eu não falei, né? Quando eu chamei aqui, ó, quando eu chamei a variável de conexão com, beleza? Se você não fizer isso aqui, ó, require-once conexão.php, ela dá erro, porque ela não está declarada aqui em nenhum lugar, não é isso? Ela só está dando certo porque eu estou anexando o arquivo de conexão. É como se o arquivo de conexão estivesse aqui. E dentro desse arquivo de conexão, eu tenho essa variável com, ó. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Tá aqui ela aqui, ó. Entendeu? Porque senão ia dar erro. Então, voltando aonde nós estávamos, no envia dados. Então, beleza. Ele executou. Tranquilo, deu certo. E aí nós vamos trazer uma frase, né, dizendo, vou dar um eco entre aspas duplas, vou abrir aqui um H3 do HTML e também eu vou fechar esse H3 do HTML, tá? É um título, né, do HTML para ficar um pouco maior e ponto e vírgula. Dentro dele eu vou trazer a seguinte frase: usuário, né? Vamos trazer a frase usuário cadastrado com sucesso. Cadastrado com sucesso, tá? Variável cadastrado com sucesso. Então, variável cadastrado com sucesso. Após isso, eu vou colocar um eco aqui novamente, tá? Abrir aspas duplas mais uma vez. E aí eu vou trazer agora um link, né, do HTML também chamado href, tá bom? href é igual aspas simples aqui, eu vou abrir e eu vou colocar assim, ó, se ele foi cadastrado, né, então eu vou colocar um link para ele voltar. Aí a gente pode voltar tanto para o cadastro usuário, se você quiser voltar lá para o cadastro usuário, mas se já deu cadastrado, então você já está cadastrado, né? Então a gente vai voltar para a tela de login, tá? Vamos voltar lá para a tela de login.php. Beleza? Então cadastrou, eu tenho um voltar. Depois que eu colocar aqui tela de login.php, né? Eu fecho aqui, né? Fechei aqui. Que eu tenho que fechar essa tagzinha aqui do A que eu abri, beleza? Aí eu escrevo ou voltar ao login. A gente pode fazer o seguinte: a gente pode botar login, tá? Login ou tela de login, tanto faz, beleza? Aí você abre mais uma vez, coloca o azinho do link, a barra e fecha. Pelo contrário, né? Coloca a barra e o azinho, isso, e ponto e vírgula aqui no final. Pronto, então aqui nós criamos um linkzinho, né, do HTML, onde a gente vai clicar no login e já vai para a tela de login uma vez que o usuário já está cadastrado. Tranquilo. Depois disso, eu vou colocar um eco novamente, tá? Aspas duplas, e vou chamar um HR, porque esse HR ele vai passar uma linha embaixo para separar isso aí, beleza? Então essa primeira parte aqui está criada, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar.
Beleza. Ele criou isso aqui, né? Agora nós vamos tratar da exceção. Tranquilo aqui, ó. A exceção. Digamos que não cadastrou, que ele olhou lá e viu que o usuário já estava cadastrado, já existe um usuário com o mesmo nome que ele está tentando cadastrar, certo? Aí o que eu vou fazer? Né? Isso aqui está tudo certo, cadastrou, mas se eu botei um usuário que já está cadastrado, então o que eu faço? Aqui dentro da exceção, nós vamos trabalhar a exceção. O try, a primeira parte, ele trabalha a parte verdadeira, né? O que é certo. No catch, ele trabalha a exceção, no que deu errado, né? O excepcional, o exception, né? Então, aqui dentro do exception, eu vou criar um hífen, tá? Abrir e fechar, né? Os parênteses. E no final, abrir e fechar as chaves. Tranquilo? E aí, também eu vou colocar um else bem aqui no final. Else, abrir e fechar as chaves, tá? Fazer logo a estrutura dele todinho para a gente não ter problema. Dentro dos parênteses, eu vou dizer o seguinte. Essa mensagem aqui que a gente criou, tá? Essa mensagem que a gente criou, ela vai receber aqui, ela vai acessar os métodos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, mensagem. Ela vai acessar os métodos do get, tá? Get code, né? Get code, deixa eu botar assim, ó. Get code, tá? Da função. E se esse get code, né, que a gente colocou, for igual a 23.000, que é o código de erro que dá para quando você vai tentar fazer um cadastro, que ele é único, e aí você já está tentando cadastrar um cadastro que já tem, com o mesmo nome, né? Então ele traz, normalmente é esse erro que ele vai dar para esse tipo de erro, né? Quando você está tentando ali acessar um cadastro ali de primary key ali, que ele é único no teu banco de dados, tá? Então, se esse erro for, né, se o getCode receber esse erro, 23.000, então ele vai dar a mensagem dizendo que o nome de usuário já existe. Por favor, escolha outro. Então a gente coloca assim, ó, equal, beleza? Aqui, ó, entre parênteses, entre as aspas, então eu coloco o nome de usuário já existe, né? O nome de usuário já existe. Um ponto, por favor, escolha outro. Vou colocar assim, ó. Por favor, escolha outro, né? Por favor, escolha outro. Exclamação, ponto e vírgula aqui. Beleza? Agora, né? Ele disse que para escolher outro. Aí o que a gente vai fazer? Nesse caso, eu vou precisar dessa tela de link aqui de voltar novamente. Vou colocá-la bem aqui. Só que agora ele tem que voltar para o cadastra mesmo, tá? Ele vai voltar para o cadastra, porque ele vai precisar cadastrar novamente, né? Cadastra, underline, usuário, tá? Usuário.php. Então, você vai fazer essa telinha de link novamente aqui, ó, com o eco, tá? Cuidado para não confundir aqui as aspas duplas com essas aspas simples aqui dentro, ó. Beleza? Só que agora ele vai voltar não mais para a tela de login que a gente colocou aqui, ó. Agora ele vai voltar para cadastra usuário, porque ele vai precisar mudar lá esse nome de usuário, porque ele está dizendo que o usuário já existe. Tranquilo? Beleza. Se deu esse erro, 23.000, ele vai dizer que o usuário já existe. Digamos que deu algum outro tipo de erro, tá? Não sei. Deu algum outro tipo de erro aí no teu banco de dados, então o que ele vai fazer? Caso contrário, nós vamos trazer um outro erro. Nós vamos colocar um eco novamente, tá? Aspas dupla aqui, ponto e vírgula no final. Aí a gente vai colocar assim, ó, erro, tá? Ao cadastrar. Erro ao cadastrar. Usuário, tá? Erro ao cadastrar usuário. Dois pontos. Aí aqui eu vou colocar aqui no final, eu coloco um ponto, beleza? Vou chamar essa variável aqui de mensagem que nós criamos, tá bom? A MSG, correto? E ela vai acessar de novo os métodos agora da getMessage, minúsculo aqui, né? getMessage, tá? Deixa eu tá aqui pro lado. Ela vai acessar a getMessage, beleza? Da função. E ela vai mostrar
ponto e vírgula aqui. E ela vai mostrar nessa variável mensagem, ela vai conseguir mostrar qual foi o erro que deu. Através desse getMessage vai passar para ela o erro, dizendo, foi o erro 1049, foi o erro tal, foi o erro tal. Ela vai dizer o número do erro para a pessoa saber qual foi o erro que deu ao cadastrar o usuário. E vai dizer qual foi o erro que foi a mensagem. Beleza? Depois disso, né, que ela dê a mensagem de erro, a gente vai precisar voltar de novo, ó, tá? A gente também coloca aqui Ctrl C, coloca bem aqui, voltar, né, vai voltar para o cadastro usuário também, mesma coisa. E também a gente vai colocar aqui depois no final um eco, e eu vou colocar o HR, que é passar uma linha, né? Ele vai passar uma linha para ficar mais bonitinho, e ele vai passar uma linha nesse arquivo aí para a gente ver o tracinho para ver essa mensagem ficar dividida, tá bom? Tranquilo. Basicamente é isso aqui. Aqui no final, quando você terminar aí, você coloca um exit para ele parar o seu código, para ele continuar executando. E também você fecha a conexão, tá? Você coloca aí para acessar os métodos do close, né? Fechar a conexão, tá? Beleza? Você salva e ok. E aí o nosso código ele está pronto. Se eu esqueci de alguma coisa, talvez a gente vá digitando, vai fazendo alguma coisa errada, né? Vou executar aí. Se der algum erro, a gente dá uma olhada direitinho para ver onde foi o erro. Beleza? Vamos aqui, cadê? Vamos aqui no nosso atualizar, vamos salvar aqui, Ctrl S, vamos salvar. E aí eu vou criar um usuário aqui chamado Maria, beleza? Opa, vou criar um usuário aqui chamado Maria. Maria, vou colocar a senha para ela 1, 2, 3. Aqui embaixo eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Vou colocar diferente, né? E aí ele deu um erro aqui na 23, beleza? Variável, inexpect variável, stmt. Vamos ver qual foi o nosso erro aqui na variável, aqui na linha 23. Cadê? Linha 23. Linha 23. Aqui. A variável, aqui na stmt, na variável, ele diz que a variável tá... Prepare. Vamos ver aqui qual foi o erro aqui, né? Deixa eu ver rapidinho aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Vamos ver qual é o erro aqui. Aqui, galera, no erro, na verdade, o erro não é na variável, né? Aparentemente, o erro foi aqui, ó. Faltou o ponto e vírgula aqui no final, beleza? Vamos salvar aqui novamente, tá? Vou atualizar aqui. Beleza. Beleza, deu certo, ó. O que aconteceu? A gente colocou a senha divergente uma da outra. Então, o que ele fez? Como a gente colocou a senha divergente uma da outra, ele fez isso aqui, ó. Ele pegou, né, criou uma sessão false e deu um header e voltou para o cadastro usuário. Por isso que quando eu atualizei, ele voltou para cá, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou dar Maria, vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá a senha errada. Então, ele fica aqui. Por quê? Tá certo. Ele está indo, como as senhas estão diferentes, ele está voltando, ó, que a gente ainda vai terminar essa parte aí ainda, tá? Tranquilo. Agora, digamos que eu vou botar a senha correta. Vou colocar Maria, 1, 2, 3, Maria, 1, 2, 3. Agora a senha está certa. Aí ele deu um outro erro, bora ver qual foi o outro erro agora, bora ver o que é que eu esqueci. Bem aqui, né? O bind aqui, ó. Essa função bind aqui, ela ficou errada, ó. Já estou vendo bem aqui que está faltando um D, bem aqui. Vamos voltar aqui no nosso código. É assim, galera. A gente vai fazendo e vai corrigindo os erros, né? Vai dando erro, ó, linha 24. Vamos voltar aqui na linha 24. Linha 24, bem aqui, ó. As duas ficaram erradas, né? Porque bem aqui, ó, corrija o seu aí também. Talvez você fez errado também. Aqui nessa função, no bind par, bem aqui tem um D, ó. Opa, é minúsculo, tá? Bem aqui tem um D. E bem aqui também tem outro D, tá? Bind par. Agora tá correto, tá? Esqueci aqui na hora de digitar. Vamos salvar. E agora eu vou atualizar aqui novamente. Bora ver o que ele vai dar, ó. Usuário cadastrado com sucesso, tá? Usuário cadastrado com sucesso. Tela de login. Então a gente vem aqui para a tela de login. Agora, bem aqui... cadê? Tá, vamos no nosso
nosso banco de dados, né? Vamos executar isso aqui. Vou clicar aqui nesse raiozinho aqui com esse pipezinho. E aí ele deu aqui, ó, Maria e está cadastrado, tá? Maria está cadastrada. A senha dela veio criptografada. A gente não consegue saber isso aqui. Isso aqui é irreversível, tá? Depois a gente pode também bloquear isso aqui, mas é irreversível. Você não consegue saber qual é a senha da pessoa, mesmo você sendo o gerente do banco de dados, beleza? Tranquilo. Deu certo, né? Cadastrou. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no cadastre-se. Agora eu vou colocar aqui Maria novamente, tá? Maria. Opa, vou ficar olhando. Vou colocar Maria, tá? Maria. Vou colocar uma senha aqui para ela, 789, mesma senha. Vou tentar cadastrar. Ó, o nome de usuário já existe. Por favor, escolha outro, né? Veja então que está dando certo. Está funcionando o nosso sistema de login, tá? Vou voltar para cá, ele volta para cá. Aqui embaixo, né? Aqui o usuário já existe. A gente pode fazer isso aqui também, ó. Colocar para ele passar uma linha bem aqui embaixo. Fica bonitinho também, beleza? Beleza, então. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos voltar agora para a nossa tela aqui, ó. Olha só. Quando você coloca, né? Vamos colocar aqui o usuário José. Vou colocar para ele uma senha 12312 e vou tentar. O que acontece? Ele tem que dar uma mensagem aqui, né? As senhas não são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Você vai voltar aqui agora na tela Cadastra Usuário, beleza? Na tela Cadastra Usuário, não é isso? E aqui, onde a gente cadastra o usuário, você perceba que ele volta para cá, tranquilo? Ao voltar para cá, a gente precisa colocar essa mensagem, né? Cadastra usuário. Então, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo do cadastro usuário, bem aqui, a gente vai colocar abaixo desse cadastro usuário, bem aqui a gente vai colocar essa frase aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Tem cadastro usuário, né? A gente vai botar essa frase aqui, ó. Tá? Então, para colocar a frase aqui, como eu vou trabalhar com PHP, eu preciso abrir a tag do PHP, tá? Eu preciso abrir a tag do PHP nela aqui, ó. E também eu vou precisar fechar a tag do PHP, beleza? Precisar fechar a tag do PHP, porque é aqui que vai vir a frase. E galera, como eu estou trabalhando com sessão, eu vou precisar da sessão, eu não posso esquecer de inicializar a sessão, que eu falei lá atrás no vídeo, né? Uma section, start, tá? Fecha e abre parênteses e coloca assim, ó. Eu tenho que inicializar a sessão, beleza? Após eu inicializar a sessão, eu preciso fazer um hífen, beleza? Um hífen e verificar se essa sessão foi inicializada, não é isso? Para saber, para me conseguir colocar a frase. Então, eu trago a função iSet, que ela verifica se a sessão foi inicializada, tá bom? Aí, o que eu faço aqui? Eu trago dentro da função iSet, eu vou trazer a variável da section aqui, né? Section, abre e fecha aqui os colchetes, dentro dela eu vou colocar assim, ó, senhas difere. Tem que ser a seção que eu criei aqui atrás, galera, bem aqui, ó, tem que ser exatamente igual isso aqui, ó, senhas difere, tem que ser exatamente igual aqui, ó, senhas difere. Se não for igual, vai dar erro, tá? Senhas difere. E essas senhas difere, eu verifico se ela foi inicializada. Ah, ela foi inicializada, né? Vou abrir e fechar aqui, ó, as chaves, tá? Vou abrir e fechar as chaves. Ela foi inicializada. Vamos criar logo a estrutura toda, né? Else aqui também, caso contrário. Beleza. Ela foi inicializada. Se ela foi inicializada, aqui dentro eu vou criar um outro hífen, beleza? E aí eu vou abrir e fechar chaves, tranquilo? Vou abrir e fechar chaves e vou colocar um else aqui, abrir e fechar a chave novamente. Esse aqui eu não vou precisar esse último else, tá bom? Só esse aqui mesmo. Vamos precisar só desse aqui mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Aqui no final já tem uma linha, né? Então, beleza. Então, esse hífen que eu criei dentro da seção que foi inicializada, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou trazer
essa section que nós criamos. Nós criamos a section lá, né? Vou trazer ela de novo. Senhas difere, certo? Senhas, deixa eu colar, né? Ó, senhas difere. Ó, já ia ficar errado, ó. Senhas difere. É isso? Senhas difere, é isso mesmo. Senhas diferes. Senhas difere, já ia dar erro. Senhas difere. Então, verifiquei que a sessão foi inicializada. Beleza, foi inicializada. Agora eu verifico se as senhas diferes, se ela é igual a false. Por isso que nós criamos aqui, ó, senhas difere, sessão senha difere, recebe falso. Ela recebeu falso, olha a diferença, ó. Aqui ela está com só um igual, ou seja, ela recebeu falso. Aqui ela está com 2 igual, ou seja, ela é igual a falso, certo? Então, se ela for igual a falso, eu trago um eco, tá? E esse eco, né, ponto e vírgula, ele vai ser dentro de um H3, tá bom? Que é um título aí do HTML, né? Vou fechar esse H3, beleza? E pronto, vou fechar ele, né? Agora eu vou colocar a frase que eu quero que mostre. As senhas não são iguais, né? As senhas não são iguais. Ponto. Tente outra. Tente novamente, né? Sei lá. Tente novamente. Tente novamente. Tente novamente. Beleza. Tranquilo. Então, verificou isso, senha seu código, tente novamente. Caso contrário, né? Caso contrário disso aí, se ele não deu certo, se aconteceu alguma coisa diferente disso aqui, então a gente vai só destruir. A gente vai dar um section aqui, tá bom? Chamar a função destroy. A gente vai só destruir a sessão, tá? Para essa sessão não ficar ativo, tá? Para essa sessão não ficar ativo aí, então aconteceu qualquer outra coisa, destrói a sessão. Não preciso dela, tá? Não preciso dessa sessão aqui. Beleza? Deixa eu só ver se está certo, né? Section destroy. Pronto, vai destruir a sessão. Então, esse H3, deixa eu só salvar aqui, que a gente vai fazer só mais uma pequena alteração, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Maria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, assim, é totalmente diferente, ó. As senhas não são iguais. Tente novamente, ó. Veja que já está funcionando. Mas o que eu vou fazer? Essa frase aqui, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou trazer, cadê aqui, cara? Aqui, dentro do estilo, né? Nós estava colocando um estilo aqui. Aqui dentro do estilo, eu vou chamar o H3, vou chamar aqui abrir e fechar chaves. E eu vou colocar um color para ela, head, tá? Ponto e vírgula aqui, vou salvar. Vou colocar uma cor vermelha, vou atualizar aqui, ó. Tá aí, ó. As senhas não são iguais, tente novamente, tá? Ou seja, ela vai ficar vermelha agora, entendeu? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Aqui ao fazer o login aqui, nós vamos trabalhar nessa parte agora, né? Colocar uma senha para 1, 2, 3. Aí ela foi lá para o válida, né? Então agora a próxima etapa agora é a gente conseguir fazer o login, tá? Nós estava trabalhando com cadastra. Cadastra deu certo, tá tudo funcionando direitinho, tá? Como exercício de casa eu vou deixar para você colocar dentro desse cadastro aqui, você coloca aí o require no HTML para esses campos aqui não permitir ir em branco, tá? Você coloca o require na parte do HTML aqui, ó. Na parte do HTML aqui você vai colocar o require, beleza? Qualquer coisa no final desse projeto eu coloco o require para os vídeos não ficar muito grande, beleza, galera? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar com a questão agora de fazer o login, de entrar no painel para fazer o login, uma vez que a parte de cadastrar o usuário já está funcionando e nós já temos o usuário cadastrado, beleza? Se inscreva no canal, ficamos por aqui, até o próximo vídeo já. Valeu, pessoal!